dia. Nós nos reunimos esta manhã em nome do Senhor para lhe prestar culto e a nossa adoração. Eu os convido para a convocação desse culto, para a leitura do Salmo 24. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Vamos todos ficar em pé e juntos vamos louvar o Senhor com o salmo.
em nome do Senhor e por isso declaramos agora o nosso voto de confiança. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos fechar os nossos olhos, com o nosso coração voltado para o Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, e vamos orar a Deus uma oração de invocação. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado em Cristo Jesus, o Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos, sobre o universo, o cosmos, sobre tudo que existe e aquilo que ainda não existe. Meu Deus, nós nos reunimos para te prestar culto, para te glorificar, Senhor, para te adorar com todo o nosso coração. Meu Deus, nós estamos reunidos em tua presença, reunidos no teu santo nome, meu Deus, para neste domingo, neste dia do Senhor, colocar a nossa vida diante de ti, te agradecer, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, pela obra perfeita realizada na cruz, pela obra perfeita planejada desde antes da fundação do mundo. Meu Deus, nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, miseráveis em nossa pequenez, mas reconhecemos que pela tua graça nos alcançaste, Senhor. Por isso nós te buscamos nesta manhã, por isso nós rendemos a ti as nossas vidas, o nosso coração, o nosso louvor, ó Deus. Pai, nós pedimos que a tua graça permaneça conosco, pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor não nos deixe desamparados, ó Deus, em nenhum momento. Deus, que a tua presença permaneça diante de nós para nos dirigir, que a tua luz ilumine os nossos caminhos, ilumine, meu Deus, o nosso coração, ilumine, Senhor, a nossa mente, ilumine, ó Deus, os nossos olhos. Pai, nós te pedimos que neste dia possamos te agradecer de todo o nosso coração, possamos, meu Pai, declarar todo o nosso amor por ti, pela tua obra, pela tua graça que foi nos dada. Consagramos a ti este culto que nós prestamos ao Senhor, consagramos a ti, meu Deus, essa adoração, entregamos ao Senhor, meu Deus, e pedimos, tenha liberdade em nosso meio total, e somente o Senhor possa ser ouvido neste dia, somente a tua voz prevaleça, somente a tua vontade prevaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. É o que nós te oramos de todo o nosso coração. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, fiquem à vontade, pode se assentar. Vamos à leitura do Catecismo. Nós estamos no dia do Senhor 32. Nós estamos no dia do Senhor 32. Ele inicia a terceira parte do catecismo, que fala sobre a nossa gratidão. A primeira parte ela fala sobre a miséria do homem, a segunda parte sobre a graça da salvação, e agora nós vamos começar a estudar a nossa gratidão ao Senhor. Essa terceira parte é dividida em 2 sessões, uma que mostra as regras dessa gratidão, que são os mandamentos, os 10 mandamentos. E a segunda parte é a força da gratidão, que é a oração. Pergunta e resposta 86. Se fomos libertos da nossa miséria somente pela graça através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Porque Cristo, tendo-nos remido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo à sua imagem, para que, com toda a nossa vida, mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios.
e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos, e para que, pelo novo viver piedoso, possamos ganhar nosso próximo para Cristo. Pergunta e resposta 87. Podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente e não se convertem a Deus? Não, de modo nenhum. A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino dos céus. Essa é o dia do Senhor 32. Oportunamente o pastor irá fazer um vídeo explicando e detalhando os ensinos dessa introdução da terceira parte do catecismo. Vamos ao cântico do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, sobre ti eu me abrigo, minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho, e nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, a quem por Deus fiz trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício atrás deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o amigo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho o Senhor, sem a minha presença, eia de delícia sem fim. Amém. Vamos à leitura da lei, no livro do Êxodo, capítulo 20. Leitura da lei, no livro do Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A lei do Senhor, ela nos mostra também a sua graça, nos ensinar a respeito do pecado. Nesse momento eu convido a amada congregação para uma oração de arrependimento. Se porventura temos, durante essa leitura, percebido que temos falhado no cumprimento da lei de Deus, que possamos nesse momento, com um arrependimento sincero, buscar o perdão do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Uma oração silenciosa. Se você tem percebido uma falha no cumprimento da lei do Senhor, aproveite este momento para pedir ao Senhor perdão. Senhor Deus Todo-Poderoso, grande é o Senhor em poder, grande é o Senhor também em misericórdia, em justiça, em amor a Deus. Pai, nós, como dissemos há pouco, reconhecemos, Senhor, as nossas falhas, reconhecemos, Senhor, os nossos pecados. Meu Deus, se não for o Senhor por nós, nós nem aqui estaríamos, ó Deus. Se não for o Senhor nos alcançar com a Tua graça, nos alcançar com a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui neste dia, Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, as falhas que cometemos, pensamentos que por vezes rondam a nossa mente, palavras que por vezes falamos, atitudes, Senhor, que tomamos, que cometemos, que não só desagradam o Senhor, mas como ferem também o Teu mandamento. Quantas vezes, Senhor, esta semana nós não transgredimos os Teus mandamentos, transgredimos, Senhor, a Tua santa lei, a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos Teus filhos e nos ajude, Deus. Nos ajude na caminhada. Nos ajude, Senhor, a vencer o mal. Nos ajude, Senhor, a vencer a tentação, a vencer, Senhor, o pecado que tão de perto nos rodeia, que possamos prosseguir a cada dia crescendo diante de Ti, Senhor, que possamos a cada dia crescer aprendendo da Tua palavra. Meu Deus, nos perdoe por muitas vezes negligenciarmos a oração, negligenciarmos, Senhor, a vida piedosa, negligenciarmos, Senhor, a prática das boas obras. Nos perdoe, Senhor,
por sermos maus, e nos permita caminhar diante do Senhor, Deus. Nos permita ser purificados pelo Teu Santo Espírito, ser purificados pelo toque das Tuas mãos, pelo Teu sangue, Senhor Jesus. Meu Deus, nós Te agradecemos de todo o nosso coração, porque sabemos que a Tua misericórdia é sobre nós, Deus. Sabemos que a Tua graça é sobre a nossa vida, que a Tua presença, Senhor, nos dirige e nos guia todos os dias. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem preparado para nós neste dia do Senhor. Deus, Te agradecemos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, é que Te oramos. Amém. E graças a Deus. A todos quantos se arrependeram e confessaram seus pecados, ouçam o que nos diz o Evangelho, na primeira carta de João, capítulo 1. Se você quiser acompanhar, primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O Senhor Jesus é nosso advogado junto ao Pai e nos purifica de todo o pecado. Eu os convido a se colocar em pé para juntos louvarmos ao Senhor o cântico, a mensagem da cruz. E nesse momento, irmãos, é oportuno, se você pode fazer uma oferta para ajudar a casa de Deus, fique à vontade, será oportuno durante esse momento. Vergonha
Do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16. O autor deste sermão é o pastor Adriano Gama, da Igreja Reformada de Colombo, no Paraná. Marcos, nós vamos ver no capítulo 16, até o versículo 9. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Até aqui, irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus, a Páscoa é um tempo muito gostoso e bastante alegre também. Mas essa Páscoa de hoje, com chocolates, coelhinhos, ovos, velas e girassóis, não lembra a Páscoa que nós conhecemos através da Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos que a Páscoa ela foi uma festa criada
por Deus. A Páscoa ela marca a retirada do povo de Deus do Egito e de debaixo do domínio de Faraó, como nós podemos ler no livro do Êxodo, no capítulo 12 e também no capítulo 20, no versículo 1 e 2, que nós lemos agora há pouco. Ela era comemorada mais ou menos no mês de abril mesmo do nosso calendário. O povo de Deus ele se reunia em família para fazer uma refeição rápida. O cardápio dessa refeição, irmãos, era um cordeiro sem defeito e bem assado, pães sem fermento e ervas amargas. O povo também devia comer rapidamente a Páscoa e estar bem vestido, como se estivessem prontos para sair de casa. O cordeiro, ele tinha um lugar especial na Páscoa. Ele deveria ser morto e o seu sangue ser colocado nas ombreiras e vergas das portas das casas de quem o comesse. Esse sangue, meus irmãos, ele livraria o povo do juízo de Deus. Juízo esse que vinha com o destruidor. A Páscoa, então, ela foi criada por Deus para que o povo dele sempre se lembrasse que Ele, Deus, é o Salvador, que nos salva da escravidão do pecado e do diabo. Conforme nós podemos ler lá no livro do Êxodo, capítulo 12. A Páscoa preparou o povo de Deus para receber Jesus Cristo. Jesus foi considerado por João Batista o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. No Evangelho de João, capítulo 1. Jesus, ele como um cordeirinho, foi sacrificado uma só vez. Na Páscoa, Jesus foi pendurado na cruz maldita. Mas a Páscoa, meus irmãos, não é uma mensagem amarga e nem triste para a Igreja de Cristo. A Páscoa nos traz uma mensagem de muita alegria. A mensagem do anjo que nós vemos aqui é o puro Evangelho. E o tema dessa nossa pregação de hoje: Jesus ressuscitou, não está mais na sepultura. Amados irmãos, o Evangelho de Marcos nos leva para o domingo após a sexta-feira de Páscoa. Na sexta-feira de Páscoa, Jesus, ele foi morto na cruz e sepultado no túmulo. Vamos voltar aqui um pouquinho no capítulo 15, no versículo 46. Este, baixando do corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto em uma rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Jesus foi morto na cruz maldita e sepultado. O seu corpo, o seu cadáver foi colocado em um túmulo. O sábado havia passado e algumas de nossas irmãs, elas iam ao sepulcro onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Dentre essas irmãs estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé. Essas nossas irmãs, elas foram ao túmulo para cuidarem do corpo de Jesus. Era um costume antigo usar perfumes preciosos para preservar os corpos daqueles que morriam. Por isso elas compraram aromas para irem embalsamá-lo. No domingo, bem cedo, elas se dirigiram ao túmulo onde o cadáver de Jesus havia sido sepultado. Amada igreja, as nossas irmãs amavam muito Jesus. Elas gastaram dinheiro com perfumes preciosos. Essas irmãs amavam o seu mestre. Por isso foram bem cedo ao túmulo
colocando em risco as suas próprias vidas. Os líderes judeus ainda queriam acabar com os discípulos de Jesus. Mas o amor delas por Jesus superou a fragilidade física que elas tinham. As nossas irmãs nem forças elas tinham para remover a grande pedra que estava sobre o túmulo. Por isso elas se preocuparam com a grande pedra. O amor delas pelo Senhor era maior e mais pesado que essa pedra. E agora, as nossas irmãs não esperavam os acontecimentos daquela manhã de domingo. Uma manhã como a de hoje, um domingo de Páscoa. Em verdade, foi um domingo de grandes surpresas para elas. A primeira surpresa foi que a pedra já estava removida. Nós ressaltamos, a pedra era muito grande. Ela fechava a parte do túmulo onde havia sido depositado o corpo de Jesus. Somente homens poderiam removê-la daquele local. Mas essa grande pedra já estava removida. E quem removeu aquela pedra? A remoção da grande pedra foi uma obra do grande Deus. O apóstolo Mateus disse que logo cedo, no domingo, um grande terremoto aconteceu. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mateus 28, 1 a 3. As irmãs não sabiam dessa obra de Deus. Foi uma grande surpresa ver que essa pedra havia sido removida. Elas ficaram surpresas e entraram dentro do túmulo. A segunda surpresa veio quando elas chegaram mais perto de onde o corpo do Senhor havia sido depositado. Elas viram um jovem vestido de branco. Esse jovem, meus irmãos, era um anjo do Senhor. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 2. Os anjos, nós sabemos que são mensageiros de Deus. Eles foram criados por Deus para servi-lo. Em relação a Jesus, os anjos sempre estiveram presentes para servi-lo. Foram anjos do Senhor que anunciaram o nascimento de Jesus aos homens. Eles auxiliaram Jesus nos momentos de provação no deserto e no Getsêmani. Naquele domingo de Páscoa, um anjo serviu novamente a Jesus. O serviço do anjo espantou as nossas irmãs. Quem de nós, irmãos, não seria tomado de surpresa e medo numa situação daquela? O desejo das discípulas era chegar no túmulo para cuidar do corpo do Senhor. Mas o que foi encontrado? Um anjo brilhante como um relâmpago. Um jovem que tinha uma veste alva como a neve. Mais uma vez, conforme Mateus capítulo 28. Era uma visão forte para uma manhã de domingo. Ainda escura e carregada pela tristeza daquela sexta-feira que se passou. Então, ver o anjo foi uma visão que lhes causou bastante medo. O anjo disse: não vos atemorizeis. Versículo 6. O anjo quis tranquilizar o coração das irmãs aflitas, surpresas e apavoradas com aquilo. Na maioria das vezes, meus irmãos, o medo atrapalha a nossa atenção. As crianças, quando têm medo, elas não prestam muita atenção nas coisas, as palavras dos seus pais. Um coração tranquilo ouve melhor qualquer mensagem, especialmente o Evangelho. Assim também as nossas irmãs estavam cheias de medo. Por isso elas precisaram ouvir: não vos atemorizeis. O anjo continuou a falar a mensagem consoladora. Ele revelou que sabia o que elas desejavam encontrar e o que havia acontecido com Jesus. O anjo disse: buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. As irmãs buscavam cuidar do corpo de Jesus.
Ele foi conhecido como o homem da humilde vila de Nazaré. Por isso o anjo chamou Jesus de Nazareno. O anjo sabia o que havia acontecido com o Senhor, Jesus que foi crucificado. Essa mensagem confirmava algo muito importante. Jesus foi morto de verdade naquela cruz. As irmãs não testemunharam a sexta-feira de Páscoa uma fantasia. Verdadeiramente Jesus foi morto na maldita cruz. Porém, o anjo dá a elas uma boa notícia: o evangelho da salvação. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Que mensagem alegre, irmãos, naquela manhã de Páscoa, naquela manhã triste. Jesus que foi morto na cruz, que teve seu corpo depositado num túmulo frio, não está morto. A mensagem mais poderosa para os crentes foi e sempre será essa: Jesus ressuscitou. A mensagem da ressurreição de Cristo é a principal doutrina da nossa fé. O apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15:17. Não existe cristianismo onde não existe a fé na ressurreição corporal de Cristo. A ressurreição de Jesus é a garantia de que os nossos pecados foram perdoados e de que nós somos justos diante de Deus, conforme Romanos 4:25. O Senhor Jesus pagou o preço do nosso pecado, morrendo na cruz. Na ressurreição, Ele conquistou para nós a justiça perfeita diante de Deus Pai. Pela verdadeira fé no Cristo ressuscitado, recebemos esse perdão e essa justiça que vem de Deus. Por isso, irmãos, não adianta falar de um Jesus Cristo que não ressuscitou corporalmente. A ressurreição de Cristo nos garante que nós podemos viver uma nova vida. Cristãos confessam e vivem a ressurreição espiritual, pois nós fomos espiritualmente ressuscitados com Cristo, quando cremos na ressurreição dele. Assim, a ressurreição de Cristo nos dá a certeza de que nós podemos viver vidas santificadas para Deus, vidas de boas obras. A ressurreição de Cristo nos dá a segurança de que a nossa morte física, ela não é o fim da nossa existência. Os crentes que morreram, eles não estão perdidos. 1 Coríntios 15:18. Se Cristo ressuscitou, então o seu povo ressuscitará também. Ele é a cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Se a cabeça ressuscitou, irmãos, então o seu corpo ressuscitará. Se morrermos em Cristo, temos a certeza que ressuscitaremos à semelhança dele. Por isso os crentes enfrentam a morte com medo, mas esperançosos de que seremos ressuscitados para vivermos com o Senhor eternamente em corpo e alma. Em resumo, amados irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus nos faz sermos os homens, as mulheres, os jovens, as crianças mais felizes da terra, pois nós cremos e confessamos: Jesus ressuscitou. O anjo retirou aquela pedra. Irmãos, não foi para ajudar Jesus, mas para que aquelas mulheres pudessem ver a sepultura vazia. Ele chamou as mulheres e disse: vede o lugar onde o tinham posto.
não havia um corpo na sepultura. A sepultura estava vazia. Ora, esse era um claro testemunho da ressurreição. Jesus está vivo e não mais morto. O anjo, depois de mostrar a sepultura vazia, deu uma ordem para as nossas irmãs. Elas deveriam sair do túmulo e dizer aos discípulos e a Pedro uma mensagem: o Senhor vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. O mestre, depois de estabelecer a sua ceia, ele disse, vamos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 27. Vamos ler do 27 ao 28. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Irmãos, Jesus cumpriu as suas palavras. Ele foi ferido e os seus discípulos o abandonaram. Jesus se entregou para ser morto. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus espontaneamente deu a sua preciosa vida por suas ovelhas. Jesus, ao terceiro dia, tomou a vida de volta para si. Ele ressuscitou. Jesus cumpriu a sua palavra. Ele estava a caminho da Galileia para se encontrar com seus amados discípulos. A mensagem que Jesus ia para a Galileia era uma prova de que Jesus não deixou de amar os seus discípulos fracos. Ele estava cumprindo o seu plano salvador. Apesar das fraquezas e dos pecados dos seus discípulos. Nós precisamos ser lembrados que Jesus não nos ama porque nós temos uma fé forte, uma fé inabalável. Você lembra o que aconteceu na sexta-feira daquela Páscoa? Os discípulos de Jesus, o que eles fizeram? Eles o haviam abandonado. O apóstolo Pedro, tão convicto da sua fé por Jesus, negou ser um discípulo do Filho de Deus. Mas notem que Jesus destacou Pedro aqui entre os discípulos. A mensagem digam aos discípulos e a Pedro. Onde estavam os discípulos naquele domingo de Páscoa? Eles estavam escondidos. Outros fugiam pelo caminho de Emaús, pois eles temiam os judeus. As discípulas foram mais corajosas que os discípulos. Elas pelo menos arriscaram-se indo ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Mas as irmãs estavam em fraqueza também. Elas foram cuidar do corpo de um Senhor morto. As discípulas não tinham a esperança de encontrar o Senhor vivo. Então os discípulos e discípulas de Jesus eram fracos na fé. Se o amor de Jesus fosse baseado em nossa fé forte, então como Jesus poderia continuar amando os seus discípulos? Como ele iria para a Galileia se encontrar com eles? Será que Jesus nos ama porque nós somos fortes na fé? A nossa felicidade é que temos um mestre amoroso e todo-poderoso, que apesar dos nossos pecados e nossas fraquezas, nos ama muito. Jesus amou e morreu por seus discípulos fracos. Ele foi poderoso para vencer a morte e ressuscitou para a salvação dos seus fracos discípulos. Nossa salvação, irmãos, é baseada no amor.
na bondade, na misericórdia e na graça de Jesus. A atitude de Jesus em ressuscitar e buscar os discípulos na Galileia nos mostra exatamente isso. Jesus ressuscitou e continuou sendo o amável, o bondoso, o poderoso Salvador de seus discípulos. As nossas irmãs saíram às pressas do sepulcro. Os corações delas estavam cheios de temor e de medo, nada disseram a ninguém. Olha o versículo 8 novamente. Marcos 16, 8. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Elas, mesmo tendo ouvido a mensagem do anjo e visto aquele sepulcro vazio, permaneceram terrificadas. Foram para os seus irmãos, os discípulos e Pedro, conforme nós podemos ver lá em Mateus capítulo 28, verso 8. Elas cumpriram a missão delas, mas o temor de nossas irmãs somente passou quando elas puderam ver o seu amado Senhor vivo na Galileia. Vamos para a conclusão. Nós concluímos, irmãos, que muitas vezes Jesus falou aos seus discípulos sobre a sua morte e a sua ressurreição. Mas nós vemos que as discípulas, elas esqueceram as palavras de Jesus. O que aconteceu? O que levou nossas irmãs a esquecerem as palavras de Jesus? A visão de todos os sofrimentos da crucificação produziu um trauma muito grande nas nossas irmãs. Esse trauma abalou a fé e fez as irmãs esquecerem momentaneamente o Evangelho. Os traumas emocionais podem nos enfraquecer na fé e até nos levar a esquecer o Evangelho. Essa realidade pode ser vista na vida dos discípulos e discípulas de Jesus. Os traumas emocionais podem ter várias causas. Podem ser causados pela morte de uma pessoa amada, por um casamento quebrado, por um emprego perdido, por uma doença. Os traumas na alma podem durar pouco ou muito tempo, alguns dias, um ano, ou durante a vida toda. Além disso, nós não temos força em nós para nos libertarmos desses traumas. Mas podemos ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus usa o Evangelho para que superemos os nossos traumas emocionais. O Espírito Santo usa o Evangelho para curar a nossa alma batida. Nós precisamos pensar: qual o primeiro remédio que busco quando eu sofro traumas emocionais? Será que busco o auxílio do Evangelho e da oração? Será que eu busco encher a minha mente com a doutrina da ressurreição de Cristo? Ou será que eu corro logo para um psiquiatra, para a farmácia? Será que a psicologia, a psiquiatria, os remédios são os meus primeiros recursos? Qual o lugar do Evangelho para curar os meus traumas emocionais? Será que eu tenho buscado lembrar, irmãos, que Cristo ressuscitou e assim eu sou vitorioso sobre todos os traumas amargos da vida? Se nós sofremos com traumas emocionais, precisamos orar e recorrer ao Evangelho da ressurreição. O Evangelho nos diz: Jesus ressuscitou. Jesus não subestima os traumas da nossa alma. Ele sabe também o que é sofrer traumas emocionais.
Ele sofreu traumas terríveis, especialmente naquela cruz. Mas Jesus ressuscitou. Ele venceu não somente os traumas, mas a morte. Será que Jesus então tem poder para curar os traumas emocionais que nós sofremos? Será que Ele não pode nos salvar de todo o sofrimento, fruto do pecado? Seja dos nossos próprios pecados ou de pecados feitos contra nós também? Você pode confiar que a mensagem da ressurreição traz alívio e consolo para aquela alma ferida e abatida. Por isso, irmãos, usemos os conselhos que Cristo nos dá, o seu Espírito, a sua palavra, os seus sacramentos, sua comunhão que é vivida na comunhão com os nossos irmãos. Use esses meios de graça para provar o alívio espiritual para a sua alma triste. Foi o Evangelho quem curou o trauma das nossas irmãs. Vamos abrir em Lucas capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com elas estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. A Páscoa, irmãos, não é momento de amargor e de tristeza para os cristãos. É um momento de doçura e de alegria. E sabe por quê? Porque a sexta-feira em que Jesus morreu na cruz maldita, ela já passou. O domingo da ressurreição já aconteceu. Jesus morreu, mas também ressuscitou na Páscoa. Os judeus, eles têm hoje uma Páscoa sem sentido nenhum, pois eles desconsideram Jesus Cristo, aquele que foi morto e ressuscitou de entre os mortos. Os judeus ainda esperam um Salvador, mas o Salvador já veio, morreu, ressuscitou e agora está nos céus. Por isso a Páscoa judaica não tem sentido nenhum para os cristãos de hoje. O mundo lá fora também tem uma Páscoa totalmente sem sentido. Qual o sentido de uma Páscoa que não aponta para Jesus Cristo? Nenhum sentido tem uma Páscoa dessa, irmãos. Uma Páscoa que não aponta para Jesus é como chorar a morte e festejar a ressurreição de alguém que não existe. Essa é a Páscoa do mundo.
Por isso o mundo quer enganar as nossas crianças com coelhinhos, com chocolates gostosos. A Páscoa do mundo é um ataque de Satanás ao Evangelho. Esconderam o Evangelho na Páscoa. As crianças estejam atentas ao engano do mundo. E nós, os pais, também. O chocolate que é dado a nós na época da Páscoa é gostoso. É claro que é gostoso e nos deixa felizes. Mas a ressurreição de Cristo é quem adocica e alegra a vida do cristão. A salvação que nós temos em Jesus é muito mais gostosa que aquele chocolate. Somente crendo em Jesus ressuscitado é que podemos ter uma vida alegre e verdadeiramente gostosa. A doçura e a alegria em nossa vida não são somente uma vez por ano, nessa época da Páscoa. Por causa da fé na ressurreição de Cristo, a nossa vida é alegre e doce todos os dias do ano, especialmente todo domingo, mais especialmente ainda no domingo em que tomamos a ceia do Senhor. O cristão não mais comemora a Páscoa como os judeus o fazem. Jesus é a nossa Páscoa. Ele, na noite em que foi traído, irmãos, colocou a sua ceia no lugar da Páscoa. Assim, temos uma Páscoa alegre e doce todos os dias, especialmente no domingo, o dia da ressurreição do Senhor Jesus, o dia do Senhor. Por isso, o domingo é um novo dia do Senhor. Foi num domingo que Jesus venceu a morte. Foi num domingo que nossas irmãs ouviram o Evangelho. Jesus ressuscitou. Foi num domingo que Jesus se reuniu com seus discípulos e revelou a eles o seu poder sobre a morte. Assim, depois da ressurreição, Cristo estabeleceu o domingo para que os seus discípulos adorassem a Ele em espírito e em verdade. Nós estamos aqui especialmente nesse dia, nesse domingo de Páscoa, sendo lembrados e alegrados com o Evangelho da nossa salvação. Jesus ressuscitou. Ele não mais está na sepultura. Amém. Vamos juntos, em resposta a este sermão, irmãos, cantar um cântico. Vamos colocar em pé, nos alegrando, porque Jesus ressuscitou.
de encerramento, com alegria em nosso coração, porque como nós ouvimos hoje, Jesus ressuscitou. Amém. Feche os seus olhos. Senhor Deus e glorioso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos pela Tua palavra santa pregada nesta manhã, ó Deus, pela Tua palavra santa que nos traz sempre luz e ilumina, Senhor, a nossa vida. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos pela obra da redenção realizada na cruz. Nós te louvamos pela obra perfeita realizada por Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito que foi dado por amor de nós. Senhor, nós te bendizemos e te louvamos pela ressurreição do Senhor Jesus, pela vitória sobre a morte, pela graça que o Senhor nos trouxe com este gesto de amor, com este gesto que nos salvou, ó Deus. Nós te bendizemos e te agradecemos de todo o nosso coração, e que possamos todos os dias, ó Deus, nos lembrar que a Páscoa do Senhor é a ressurreição de Cristo, é a ressurreição de Jesus, e que todos os dias possamos estar cientes da mensagem do Evangelho em nossas vidas. Ó Deus, nós te bendizemos e te engrandecemos pela salvação com que o Senhor nos alcançou, estando nós perdidos, Senhor, perdidos num lamaçal de pecado, perdidos, Senhor, em nossa maldade, perdidos, Senhor, em nossa miséria. Nós te somos gratos, ó Deus, e pedimos a Tua ajuda para que possamos, Senhor, praticar uma vida de boas obras, uma vida penitente, uma vida piedosa, Senhor. Que possamos continuar aprendendo de Ti. Senhor, nós te oramos por esta igreja, pedimos a Tua bênção sobre os nossos irmãos, aqueles que por algum motivo legítimo não puderam vir, Senhor, que o Senhor os alcance, aqueles, Senhor, que estão enfraquecidos, que não têm frequentado, Senhor, o dia do Senhor, não têm participado do culto, que o Senhor os alcance com a Tua misericórdia também, ó Deus. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida do pastor Messias e a sua família. Oramos, meu Deus, pelos nossos irmãos aqui da igreja, por todos os nossos irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Senhor, onde haja uma igreja local fiel, que essa igreja seja fortalecida pelo Senhor, que essa igreja seja alcançada pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Meu Deus, dê à sua igreja, nós pedimos humildemente, Senhor, a Tua graça, que a Tua igreja seja fortalecida para os dias que virão, Senhor, seja fortalecida para os dias maus, para os dias de tribulação, e que todos possamos glorificar o Senhor, tanto no dia mau quanto no dia bom. Meu Deus, que nós juntos possamos entoar um só cântico, glórias ao Senhor, e bendito seja o Teu santo nome. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre a nossa cidade, meu Deus, sobre os governantes daqui, sobre as autoridades, que eles sejam alcançados, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que possam, meu Pai, dirigir a cidade para beneficiar o povo, as pessoas. Meu Deus, nós pedimos oração, nós oramos pelo nosso país, pedimos pela Tua misericórdia nas eleições que virão. Senhor, tenha misericórdia dessa nação. Não permita, meu Deus, que um homem mau esteja no poder, Senhor, mas que aquele que for da Tua vontade, para que possa, meu Deus, beneficiar as pessoas, o povo. Meu Deus, não permita que nós estejamos distantes da Tua palavra, Senhor, em nenhum momento das nossas vidas, mas nos guia, Senhor, pelos caminhos que o Senhor tem preparado. Meu Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos de todo o nosso coração, meu Deus, e pedimos que o Senhor traga paz, meu Pai, a essa cidade, a esta nação. Traga paz, meu Deus, sobre a cidade de Jerusalém, sobre Israel, que tem passado por conflitos. Meu Deus, que de acordo com a Tua vontade, se for da Tua vontade, que haja paz também na Europa. Meu Deus, naqueles conflitos onde tantas pessoas têm sofrido. Pai, nós oramos por eles, para que eles sejam agraciados com a Tua palavra, com o Teu Evangelho.
Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos de todo o nosso coração, e que possamos ter uma semana abençoada na tua presença, e no próximo domingo estejamos todos reunidos em comunhão novamente diante do Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa a nossa vida, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem sentar só alguns